Então, muito boa tarde a todos. Quero começar a agradecer a toda esta juventude do nosso distinto auditório, o que mostra bem o prestígio e o nome do nosso orador de hoje. Como sabem, estes seminários permanentes foi uma ideia de uma cooperação entre a Universidade Aberta, a Cátedra de Estudos Infante Dom Henrique e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Andando, este é o oitavo seminário, sempre com intervenções de muito elevado nível, como será a de hoje. Aliás, não vou ocupar muito tempo, porque o professor José Carlos Seabra Pereira, que é professor catedrático da Universidade de Coimbra, um dos vultos maiores dos estudos da língua portuguesa e da literatura portuguesa, é também presidente da Pastoral da Cultura, sucedendo ao padre José Clementino de Mendonça. É um grande especialista pessoano, como toda a gente, como talvez como seja mais conhecido, entre outros autores portugueses, como Camilo, e fez-nos deu-nos o grato prazer de ser o orador desta sessão de hoje. Como sabem, estas sessões são gravadas para depois serem divulgadas pela internet e, no fim da intervenção do professor Seabra Pereira, haverá um período de perguntas a que o senhor professor dar-nos-á o gosto de responder. Volto a dizer, agradeço mais uma vez ao professor José Eduardo Franco, ao doutor Duarte Azinheira, que têm sido os executivos deste conjunto de seminários, que se vai prolongar e que tem mantido até agora, como eu disse, um grande interesse, muito interesse. E passava a palavra, não sei se o professor José Eduardo Franco quer dizer umas palavrinhas rápidas, antes de passar para o orador. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço as palavras do Sr. Presidente da Imprensa Nacional, cumprimento do Sr. Diretor da Imprensa Nacional, Dr. Duarte Azinheira, e agradeço imenso a presença do Sr. Professor José Carlos Seabra Pereira e de todos os presentes que vieram aqui assistir e, como se diz no Brasil, prestigiar esta conferência. Como sabeis, o professor Seabra Pereira é um prestigiado crítico literário, um dos maiores das nossas letras, portanto, é alguém que domina a história da literatura como poucos e que tem uma experiência de ensino, de investigação e ao mesmo tempo de diálogo com os vários saberes a partir do universo literário, que faz das suas obras, dos seus artigos, textos de referência. Só para a melhor apresentação que posso fazer do professor Seabra Pereira, para perceberem a pessoa que aqui temos. Eu, quando estudei literatura na Faculdade de Letras, tinha uma conhecida e exigente professora, a professora Paula Mourão, que na história da literatura, quando nos deu a história da literatura portuguesa, apresentava a bibliografia e fazia uma hierarquia da bibliografia a cores, e era uma bibliografia muito extensa, e diziam, podem deixar de ler todas as outras obras, mas têm que ler as obras do professor José Carlos Seabra Pereira, e ela assinalava como 5 estrelas. E li ao longo dos meus estudos todos os artigos e textos do professor Seabra Pereira e livros que nós íamos para a biblioteca ler empenhadamente e também com muita concentração, porque eram muito densos e porque extravasavam a mera crítica literária, porque nos seus ensaios, nas suas análises, ali circulava filosofia, sociologia, história, direito, teologia, etc., que permitia alargar a nossa visão e a nossa compreensão do universo literário, do objeto literário, dando uma largueza de compreensão, uma largueza hermenêutica muito mais vasta.
E por isso, com isto, agradeço e é para nós uma honra tê-lo cá connosco. A palavra é a sua. Eu só me esqueci há pouco de dizer que há pouco tempo tive com o professor José Castro Santiago, que é o presidente do júri do prémio Inês de Castro, que é um prémio muito prestigiado de literatura, e é o presidente também desse júri. A professora Paula Mourão, já agora que falou dela, é das primeiras colaboradoras da CELP, Coleção Essencial da Imprensa Nacional. É o número 1, o número 2, ou o número 3. Paula Mourão é a autora dessa obra há muito tempo escutada. Então passava a palavra e voltava a repetir os nossos muitos agradecimentos pela sua colaboração. Muito obrigado. Sr. Dr. Ricardo, Presidente da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, Sr. Dr. Duarte e Sr. Professor José Eduardo Franco, meu caro colega e amigo, caros colegas e já agora meus amigos, minhas amigas. Estas palavras tão generosas foi com certeza para se resgatarem de duas armadilhas. Uma é de me arranjarem este prato tão saboroso logo de globalização e literatura. Uma sozinha já dava que entender, as duas coisas são na verdade um desafio um bocado perigoso. Por outro lado, foi o de me terem dito que tinham 1 hora para falar, mas já inclui com certeza o diálogo, porque nunca, confesso, nunca me tinham dado 1 hora para falar, eu é que às vezes cheguei a 1 hora e eu não sei. Bom, eu começaria por dizer o seguinte sobre literatura e globalização, são na verdade dois realia e dois conceitos tão proteicos, tão mutáveis e tão tentaculares que eu quase me apetecia usar o subterfúgio do que o Edmund Burke disse sobre as ideias claras. E eu então ele, como sabem, um bocado já enfeitiçado pelo assédio à ideia de sublime, à estética do sublime no final do século XVIII, dizia com alguma sobranceria: uma ideia clara é outra forma de dizer uma ideia pequena. Eu então podia-me prevalecer disso para ter ideias grandes, ser aqui absolutamente confuso. Vou tentar não ter algumas ideias claras, mas tem que ter presente que eu dou por adquirido que há um bocado de bom senso para considerar que já há um estádio avançado de tratamento destas questões e, por outro lado, que estando isto inserido num seminário e, portanto, no projeto e na ação de uma escola e também de uma instituição que tanto trabalha com as escolas e em que eu tenho a honra de há muitos anos ser autor publicado, há naturalmente também, esperam de mim, que eu dê algum contributo para um desígnio institucional de discernimento retificador e de alguma intervenção pregnante desta escola que é a Universidade Aberta e dessa instituição que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Naturalmente que tanto a globalização como a literatura, melhor do que falar de um contexto de inter-relação, temos que frisar desde logo que elas estão ambas em processo, num processo histórico de sucessão de paradigmas. No caso da literatura, esses paradigmas são paradigmas de categorias estilístico-ideológicas, aquilo que chamamos os estilos de época, onde as categorias temáticas e formais, as características portanto, das obras literárias vão variando em função da relação da literatura com a visão do mundo, com a filosofia, com a religião, com a política, com as outras artes, etc. Mas do lado da globalização, nós temos que ter como anteposição os paradigmas científicos, epistemológicos e até praxeológicos e, portanto, lembrar tudo o que sabemos à custa de Kuhn e da sua doutrina sobre as crises e revoluções científicas e as sucessões de paradigmas, que neste caso, é evidente, têm como ponta de lança a genética, por um lado, as neurociências, por outro, e, talvez mais chegada à literatura, a revolução cibernética e todas as consequências disso para aquilo que alguns chamam vivermos em teleópolis ou telépolis, quer dizer, onde mandam mais o incremento inaudito e o impacto dos fluxos
comunicacionais. Seja como for, já que falaram de perguntas, se às vezes fugir da exposição das tais ideias claras, vejam em mim aquilo que Almada Negreiros tão bem disse, com aquela candura que só ele tinha, de acertar fulgurantemente no texto de Pierrot e Arlequim, na revista Atena, de 1924. O anjo da guarda só responde se for realmente bem perguntado. Mas muito mais difícil do que responder é perguntar. Não é para vos assustar, no final podem fazer perguntas, mas é assim. Vamos ver então. Primeiro ponto, que parece óbvio, neste contexto em que fui convidado e na série destas conferências do seminário, acho que o melhor é tratarmos esta relação entre literatura e globalização no quadro de uma problemática sociocultural, quer dizer, da cultura em sua realização social. E da cultura tomada no sentido amplo, que podemos fixar à luz de um dos grandes antropólogos da atualidade, Clifford Geertz, sistema de símbolos criados e herdados e recriados pelo homem, partilhados, convencionais, ordenados e apreendidos, graças aos quais o homem confere significação à sua própria existência e que lhe fornecem aos homens um quadro dotado de sentido para se orientarem uns em relação aos outros ou em relação ao mundo, ambiente e a si mesmos. Neste quadro, salta logo que é uma canónica redefinição antropológica e social de cultura, vê-se que pela vertente das práticas simbólicas recuperamos inscrições de Cassirer, Suzanne Langer e outros na história do pensamento e, em simultâneo, subentendemos o protagonismo que nelas ganha as artes e as letras. A perspectiva a adotar, ao mesmo tempo pela coerência de uma paideia humanista e pela eficiência de um projeto interventivo, para isso a cultura e a literatura devem ser estudadas e atualizadas enquanto projeto de redes de sistemas semióticos historicamente conformados e institucionalizados. Essa postulação, em autores como Omar Calabrese e outros, é tributária das concepções que, desde meados do século XX, Yuri Lotman e o que se chamava nessa altura a Escola Soviética de Semiótica desenvolveram. Para Lotman, o homem só vive em relação comunitária e até só pode pensar e agir graças a sistemas semióticos. O homem realiza-se na relação com os realia e na relação com os outros através de processos de semiotização, viabilizados pela utilização de sistemas de signos e códigos que constituem para cada indivíduo outros tantos modelizadores de presença no mundo e de relacionação com o mundo. Trata-se, pois, do que Lotman chama sistemas modelizantes do mundo, com valência cognitiva enquanto formas de representação do real e com valência pragmática enquanto programas de comportamento. Servido e condicionado por esses sistemas semióticos, os primários, a decisiva língua materna e as outras línguas históricas naturais, e os secundários, isto é, os sistemas míticos, religiosos, filosóficos, morais, jurídicos, políticos, artísticos e a literatura, naturalmente, no meio deles, cada indivíduo constrói certa visão do real e adota certo padrão de modos de estar e agir na vida da relação. Por isso, Lotman pode dizer que o conjunto desses sistemas, primários e secundários, nos quais se encontra a literatura, constitui a cultura enquanto herança não biológica no interior de cada comunidade histórico-social. Nesta conformidade, a literatura vê-se hoje envolvida, desde os processos de criação aos mecanismos de difusão e desta à recepção crítica e criativa, vê-se envolvida, dizia eu, na tensão, por vezes paradoxal, entre um vetor de nacionalização ou de identidade nacional e outro de globalização. Por um lado, a atração e o investimento na língua originária, ainda que menor, e na autenticidade cultural, procurada num movimento de preservação e reanimação refontalizante das particularidades distintivas, motivações que favorecem
tendências de regresso ao passado, de apego aos mitos fundacionais e às tradições comunitárias e até de pretensão de autossuficiência dos bens simbólicos ditos nacionais. Por outro lado, num fenómeno crescente que começou por ser visto como americanização, busca-se ou assimila-se inelutavelmente estilos de vida idênticos em meridianos com antecedentes e ambientes muito diferentes. Difunde-se uma cultura de massas apensa a um modelo de sociedade de consumo, de conhecimento tecnológico, de comunicação digital e audiovisual, propícia à prevalência de estereótipos internacionais e à emergência de novos mitos transnacionais. Enfim, aquilo que William Bloom chama como identificação o imperativo comportamental inconsciente e inerente a todos os indivíduos ganha dinâmica comunitária e nacional, ainda que possa remeter para uma comunidade imaginada na acessão de voluntarismo da comunhão histórica conceptualizado por Benedict Anderson, enquanto se entrecruzam pelo mundo as 5 correntes imparáveis da globalização, como pontua Appadurai, Ethnoscape, Technoscapes, Financescapes, Mediascapes e Ideoscapes. Perante esta binomia concomitante, os projetos de superação da inércia uniformizadora e de postergação dos radicalismos identitários têm de fundar-se em pressuposições não essencialistas, não inatistas, não reificantes, mas sim no caráter construído da cultura e da identidade, consequente relatividade histórica e contextual dessas construções in fieri, superior amplitude da identificação cultural in progress, em confronto com a postulada identidade nacional perene, natureza heterogénea, aberta e evolutiva dos sistemas culturais, entre os quais os sistemas artísticos e o sistema literário avultam, valor primacial dos estudos de antropologia estética e de literatura comparada. Correlatamente, nos nossos dias a literatura vê-se também envolvida na questão da cultura como exercício de cidadania. Quando convicção fundamentada e não mero slogan em voga, essa apologia da cultura como cidadania tem por substrato, depois dos modelos de concepção patrimonialista da cultura e do modelo de democratização cultural, vai ter às indústrias culturais, tem como modelo, dizia, a passagem à concepção paradigmática de democracia cultural. Redistribuição do poder cultural, cultura como fator de realização pessoal e de participação social, de crescimento emancipado dos indivíduos e de desenvolvimento integrado das comunidades. Embora a melhor tradição humanista sempre tenha visado a paideia como processo educativo de integração na vida coletiva, não custa reconhecer, creio eu, a pertinência deste novo paradigma, que se manifesta e se legitima, quer enquanto expressão da nova sociabilidade congénita à vivência de uma cidadania ativa e criadora na diversidade cultural. Em qualquer caso, esse paradigma implica que, até como dimensão ético-social, o cidadão se veja como sujeito também criador de cultura e não apenas como objeto das políticas culturais e das atividades culturais alheias. Daí a importância da política de apoio à produção artística individual ou coletiva, independente e, em particular, da animação, da dita animação sociocultural, indissociável da importância do trabalho em parcerias, em rede e com envolvimento direto das populações na criação das suas próprias expressões culturais, enquanto estratégia para o desenvolvimento pessoal e comunitário, acentuando os processos aglutinadores e motivadores e os valores de participação e convivialidade, atendendo às necessidades centradas na pessoa como ser relacional e apostando no equilíbrio entre a eficácia organizativa e a liberdade criativa. Por isso levanta o problema tão forte neste período da globalização, mas que no fundo é um problema histórico de promoção e defesa da cultura literária, se põe o problema, dizia eu, da relação entre cultura e desenvolvimento. Qualquer atração realista, mesmo por um esforço de catalisação utópica, no sentido, podíamos dizer, galvanizante do mito social soreliano, deve partir da vivência da cultura como eixo estruturante
da identidade das comunidades locais e fator consolidador dessa identidade. E deve visar a integração política da cultura no desenvolvimento do país. Para isso, tem de haver uma concepção estratégica sobre o papel da cultura e da literatura nesse desenvolvimento, entendido tanto em sentido económico como mais integradamente social, e exigindo, por conseguinte, qualificar populações preparadas para a sociedade do conhecimento e da consciência crítica e formar cidadãos com capacidade de inovação. A cultura, e a cultura literária em particular, surge e afirma-se então como um dos catalisadores do desenvolvimento económico e humano, não só potenciando as ações de proteção e valorização do património cultural, local ou regional, e proporcionando às populações o acesso aos bens culturais, mas, sobretudo, conduzindo-as ao reconhecimento das suas próprias práticas culturais e fortalecendo o seu horizonte de consciência crítica, imprescindível em qualquer processo de superação das desigualdades injustas e dos estigmas de subdesenvolvimento. Entretanto, na sua vertente contemporânea de proporcionação de riqueza, a cultura representa cada vez mais nos parâmetros da economia. É nesse quadro que avulta a importância das ditas indústrias culturais e, em meu entender, a sua hipervalorização numa visão redutora das relações entre cultura, literatura e o desenvolvimento, que é um quadro muito mais complexo e mais amplo. As indústrias culturais abrangem todos os setores que conjugam a criação, a produção e a comercialização de bens e serviços, cuja especificidade reside na intangibilidade dos seus conteúdos de caráter cultural. Assim incluem as indústrias tradicionais, música, teatro, ópera, cinema, edição, etc. Os meios de comunicação social, com destaque para a relevância do serviço público de comunicação social como recurso cultural, e as indústrias do setor criativo, a moda, o design, etc., do turismo, das artes performativas e artes visuais, da arquitetura, dos museus e das bibliotecas, onde agora estamos, do restauro, das filarmónicas e das bandas, das orquestras, da publicidade, dos mídias emergentes, etc. E já agora, para fazer uma ligeira derivação, do artesanato. Este é um dos passos onde eu poderia demorar-me a mostrar como são coisas, encontramos coisas que, ora, nos dão a tentação de dizer é tudo novo, e afinal não é novo, e não é assim, ou então de dizer nada de novo debaixo do sol, e isso também é erróneo. Porque já noutros momentos do percurso da modernidade, nós assistimos a certas formas irónicas de reação a tudo o que pode haver, e agora com a globalização maior, de mecanização, normalização, reprodução mecânica da criação cultural. Estou a pensar a importância que os pré-rafaelitas, com tudo o que eles significaram para as artes, para a literatura em particular, deram ao que chamavam art craft, não é? A valorização do artesanato. Assistimos hoje, na viragem do século XX para o XXI, a outros fenómenos paralelos, onde há uma valorização do artesanato no campo artístico e não no campo da mercantilização folclorizante das criações populares. Essas estão associadas, julgo eu, a uma reivindicação do tempo lento e algum paralelo com o que nas universidades hoje se passa com o movimento chamado da slow science. Devagar, vamos devagar para conhecer de uma forma verdadeiramente inovadora, pois o artesanato, daqui um bocadinho referirei a contraface disso, que foi a pop art e o Andy Warhol, não é? Que é outra forma de reação. Retomo então o meu caminho. As instâncias mais credíveis sustentam, todavia, do que a relação direta entre o setor da criação cultural e as receitas globais da economia, a cultura e a literatura têm uma outra relação óbvia com o desenvolvimento local e regional, tendo vindo a dinamizar algumas zonas economicamente deprimidas, desempenhando um importante papel ao nível da criação do emprego e aumentando a capacidade de atração dessas regiões para a formação dos públicos, através de serviços e programas educativos dirigidos aos diferentes públicos nos mais diversos organismos, teatros, óperas, fundações, museus, etc. Em contrapartida, nenhum índices de sucesso nesses domínios podem
fazer esquecer ou apagar os riscos de ambivalência nos efeitos das indústrias culturais sobre a existência da identidade das comunidades e da criatividade pessoal de cada criador artístico. Por um lado, potenciam o desejo de aprofundar o conhecimento da própria cultura. Por outro, potenciam o risco de descaracterização uniformizadora. E a literatura, como fator estético e fruitivo de consciência crítica, tem aí um papel inestimável a desempenhar. Tanto mais quanto não minguam os efeitos nefastos à sua volta. Lembro, por exemplo, a emergência da doutrina do corporate multiculturalismo, esse modelo de multiculturalismo empresarial em que o cultural se vê subordinado ao económico no aproveitamento do que é diferente para o pôr ao serviço da globalização e, noutros entendimentos, do multiculturalismo. Recusa-se essa subordinação, embora por vezes para se cair noutras subordinações a discursos ideológicos e intervenções políticas de ressentido emancipalismo. Seja como for, é insofismável que se ao longo da história da humanidade, ao Ocidente e ao Oriente, sempre se verificou a compresença em correlações ou confrontações desiguais de culturas comunitárias diferentes, é na contemporaneidade pós-imperial e exponencialmente na odierna globalização que alastram e se intensificam, tendendo a generalizar-se e a prevalecer as situações de multiculturalismo, que mesmo quando regidas por protocolos de tolerância coabitacional, quase sempre se mantêm à margem de uma verdadeira relação intercultural, ou até da atitude de descoberta ou construção, se não de afinidades, pelo menos daquilo que Rosenzweig chamava diferenças não indiferentes. É insofismável que nas paisagens sociológicas e nos esquemas de compreensão e especulação comparecem e concorrem matrizes várias de multiculturalismo, a que subjazem naturalmente diferentes concepções de cultura. Aí a literatura há de ser um elemento fulcral de cultura da diferença, de diferenças ora étnicas e territoriais, pós-imperiais, como disse, ou outras que às vezes se radicalizam, como sabem, sob a forma da literatura e dos estudos queer, do estudo da literatura dos subalternos, que o Harold Bloom estigmatizava como a escola do ressentimento, não é? Ou de outras formas de literatura alternativa. Esta reflexão que estou a conduzir põe em evidência que a literatura há de interferir, sobretudo, se promover a categoria da relação, a categoria da relação a que alguns filósofos têm dedicado o seu tempo e a sua especulação. Essa categoria da relação é decisiva nos fenómenos de interação cultural e, logo, imprescindível para a interculturalidade. O repensar da cultura tem de envolver uma dimensão simultaneamente dinâmica e ecológica. É sob o signo do movimento, da circulação, da transformação, do devir, que a educação e também a literatura para a interculturalidade, o reconhecimento da pluralidade de culturas e o reconhecimento dialógico das identidades outras nessa pluralidade, tem de ser pensada e realizada em tempos concomitantemente e tensionalmente marcadas pelas implicações culturais da globalização, pelas consequências dos movimentos alternativos de solidariedade entre povos e culturas de globalização dita anti-hegemónica e pelo impacto dos fluxos comunicacionais a que eu me referi na nova telépolis em que vivemos. Uma vez dada a primazia à categoria da relação sobre a de substância, as mestiçagens requeridas e assumidas, estruturadas no diálogo, na hospedagem e na solidariedade, na vivência dinâmica e partilhada da própria autenticidade, tornam-se positivamente inconfundíveis com quaisquer mestiçagens suspeitas de neocolonialismo e também com as mestiçagens peculiares da globalização dita ou estigmatizada como
neoliberal e hoje hegemónica. Esse processo vê, porém, sair-lhe ao caminho, uma e outra vez, o apelo das identidades, historicamente justificado e antropologicamente irredutível, mas propício a equívocos conceptuais e a malfeitorias cívicas. Para cumprir-se em construção interpessoal, social e ecuménica de justiça e paz, a ideia de identidade deve ser abordada como exemplo típico de conceito aberto, no sentido que lhe deu Wittgenstein, claro, e situada em contexto e historicidade. Não só, pois, cada identidade considerada numa pluralidade de identidades, mas, desde logo, cada identidade individual, grupal, comunitária, concebida como plural em si mesma e aberta, isto é, como sistema múltiplo, heterogéneo e interativo com outros sistemas abertos. Parece, portanto, pertinente que se opte por uma concepção própria da identidade compósita, feita de pertenças múltiplas, étnicas ou não, religiosas ou não, etc. E de mestiçagens que, numa perspectiva antropológica de consequências éticas, como a que propõe justamente um escritor, Amin Maalouf, ou da de identidade de relação, que Dominique Walton contrapõe à identidade de refúgio, como princípio federativo de identidade, num quadro de pluralismo construtivo e num movimento de coabitação cultural. Em todo o caso, identidades que assentes à maneira de Ricoeur na narrativa constituinte. Como processo de identidade narrativa, tem de ser primacialmente em conta no processo de educação intercultural, em que a língua é fator fundamental, tal como subsidiariamente a semiotização literária da língua, com especial eficácia de géneros como o romance, na comunicação de modos da vida identitária, mas também da literatura levada para as artes performativas, como mostra para o teatro a antropologia de Eugênio Barba ou na estética teatral de Peter Brook. A escrita, então, avulta aqui, do lado da literatura, a escrita como gesto e discurso de hospitalidade. A escrita acalentada pelas humanidades e superlativamente atingida pela criação estético-literária. Como recentemente tive a oportunidade de explanar no prelúdio ao meu Delta Literário de Macau, toda a escrita é, de algum modo, registro de certo momento de uma identidade em processo, num devir de estabilização ou num devir de crise. Mas a escrita literária revela-se, ao longo dos séculos, em todas as latitudes, e hoje também, no seio da globalização, um modo especial de dizer esse momento. E revela-se também um fazer ou refazer da sua contingência, em processo de comunicação e até, por vezes, de autocomunicação. Assim, quer nos géneros da escrita do eu, diário e memórias íntimas, estou a entrar em casa da minha amiga generosa, a Paula Mourão, não é? Quer nos géneros da escrita do eu, diário e memórias íntimas, epistolografia e narrativa autobiográfica, etc. Quer no endosso ficcional a personagens romanescas ou dramáticas, a literatura desde sempre figurou e reconfigurou trajetos de formação de identidades, individuais e comunitárias, grupais e nacionais, fazendo sentir que isso envolve muito de história das relações da subjetividade ou da entidade coletiva com o seu mundo próprio e com o universo espacial e temporal dos outros seres e das outras comunidades. Todas as individualidades e todas as comunidades vivem aí, na literatura, a passagem da ordem da natureza para a ordem da cultura. Todas vão modelando o real de acordo com as suas línguas e demais sistemas de signos, com a historicidade das mundividências, dos horizontes de saber e de crença, dos sistemas de valores e de comportamento, e todas prosseguem a redefinição das fronteiras do corpo ou território próprio e das interdependências existenciais com um sentimento de continuidade temporal. Embora o cuidado de definir conceitos de identidade e o interesse em explorá-los no jogo de forças dos indivíduos e das comunidades seja típica da modernidade, a vivência dessas identidades e o confronto com outras identidades atravessa toda a história do humano, sofrendo metamorfoses no processo de permanências e mudanças que lhe é inerente. Talvez também se deva pensar o mesmo em relação a outro aspecto que, no entanto, se foi tornando mais forte e mais consciencializado
na era contemporânea e na era da globalização. Deu-se a erosão dos modelos identitários tradicionais e do seu discurso monológico, com suposta base numa essência e, em contrapartida, vem prevalecendo a convicção da relatividade histórica e contextual das identidades, da sua natureza pluridimensional e da sua interdependência de outras identidades. Assim, sendo inegável que continua a fazer-se sentir a necessidade de reconhecimento em que se joga uma função identitária, confirma-se hoje o que talvez já pudéssemos ter lido nas representações e figurações literárias do passado, isto é, que o humano individual e coletivo, interpessoal e internacional, deriva sempre numa dialética de identidade e alteridade, de inclusão e exclusão, de estranhamento e acolhimento. Mas a literatura mostra-nos mais. É nesse processo de confronto com o outro e com a sua diferença étnico-cultural, e é no debate sobre a exclusão ou o acolhimento dessa alteridade, que o sujeito da identidade em causa se pode conhecer melhor a si mesmo. Reconhece-se então com outros contornos e com outras profundezas, sente o apelo de outra autenticidade, transforma enfim a sua identidade em função do confronto ou encontro com o outro. Além disso, lendo sob nova luz essa literatura, daí ressalta que muitas vezes se trata da descoberta do outro de si mesmo. O abalo ou a perturbação que a aparente identidade do eu ou da comunidade sofre no encontro ou no confronto com o outro, gera condições propícias para aquela revelação do outro de si mesmo, e a globalização não tem anulado isso, antes tem oferecido possibilidades para que esse encontro ou esse confronto se revelem mais fecundos. Para isso é necessário certas condições, e já viram que há um leitmotiv, que é o da consciência crítica e da cultura como fator de consciência crítica, e da literatura como realização estética e fruitiva dessa promoção da consciência de consciência, como diriam os românticos alemães e como o nosso Fernando Pessoa tão bem ilustrou. Por isso, certa linha atual de renovação da leitura literária centra-se nessa relação de hospitalidade que abre a perspectiva da diferença e da sua compreensão vivencial. Há bocado estávamos a tocar em questões sobre o Brandão, autor assombroso também nisso. Claro que ele não fala nestes termos, mas está lá todo este drama da escrita como hospitalidade, sobretudo a hospitalidade para os Gebos e para as Joanas e para todos aqueles que, na verdade, trazem uma outra iluminação sobre a busca do sentido da condição humana. Por isso, certa linha atual, releio, da renovação da leitura literária, centra-se nessa relação de hospitalidade, que abre a perspectiva da diferença e da sua compreensão vivencial, trazendo assim nova valorização do alcance antropológico da literatura, como autointerpretação e como imaginação simbólica do humano. Essa valência da antropologia literária reforça-se ainda porque muitos textos comprovam que os gestos e movimentos de reconhecimento e de hospitalidade buscam e motivam gestos e movimentos de reciprocidade. E comprovam que mesmo quando falta essa reciprocidade, os ganhos de autorreconhecimento e de autoacolhimento podem proporcionar e acalentar processos de resiliência das identidades fragilizadas, feridas, prostradas. Podem motivar recuperações de autoconfiança e superar situações adversas à realização das potencialidades de cada homem ou de cada povo. Para isso, a literatura vai entrar nas condições do diálogo intercultural e, portanto, de um entendimento e de uma prática da interculturalidade que não se confunde com a mera coabitação ou instalação no multiculturalismo. Os distintos patamares a que podem conduzir os processos de diálogo, negociação e interação entre diversas culturas passam, segundo Ryan Watson, do transcultural para o cross-cultural, deste ao multicultural e, finalmente, para aquilo que queremos distinguir como o intercultural. A interculturalidade verifica-se em situações de interação dialógica entre duas ou mais culturas diferentes, em processos de mistura existencial, de mestiçagem simbólica, de criolização semiótica dos sistemas modelizantes do mundo,
em especial entre esses sistemas semióticos primários que são as línguas históricas naturais, mas também entre os sistemas semióticos secundários das artes e o da literatura, que tanto trabalha, embora como sistema heterogéneo, múltiplo, aberto, mas assente essencialmente numa componente de linguagem verbal. A linguagem carregada de sentido, de que falava Ezra Pound, e essa linguagem que Northrop Frye, como sabem, o grande autor da Anatomia da Crítica e do The Great Code, o Código dos Códigos, que é a Bíblia na base da cultura literária do Ocidente, transformando aquela formulação tão afortunada, mas tão abstrata de Heidegger, a linguagem como morada do ser, para a linguagem como morada da vida humana, human life. Então, a interculturalidade, repito, verifica-se em situações de interação dialógica entre duas ou mais culturas diferentes, em processos de mistura existencial, de mestiçagem simbólica, de criolização semiótica dos sistemas modelizantes do mundo, em particular das línguas e da literatura que o explora e a promove. Lembro só para aqui, estamos neste ambiente de língua portuguesa, o que se passa hoje com as literaturas, por exemplo, africanas, mas já há mais tempo na literatura brasileira em língua portuguesa, não é? Onde é a literatura que mais acentua, ao mesmo tempo reflete o que se passa na vida cotidiana, não é? E nas práticas da vida cotidiana, mas depois promove e incentiva essa alteração da língua portuguesa, não só no sentido de uma criolização, mas às vezes por dentro do que podíamos chamar uma renovação formal e até de uma, desculpem o palavrão, uma ressematização dos termos. Mia Couto, por exemplo, não é? Pepe Tela ou Paulina Citizano dão exemplos fabulosos disso, mas já os brasileiros tinham feito isso de uma forma magistral. E quando o Pinheiro Chagas queria ir à mão ao José Alencar, já lá vão 2 séculos quase, porque ele queria escrever uma língua que já nem era português nem nada, ele dizia-lhe, dava-lhe a resposta romântica de que a língua é a nacionalidade do pensamento, mas isso obrigou a que a língua portuguesa do Alencar, no Brasil, tivesse que sofrer grandes metamorfoses até aos nossos dias, mas isso é de todos vós conhecidos. Esses processos encontram operadores principais no ritual e na pretensão epistémica de cognição verdadeira e de mundo de evidência justificada que é inerente a cada cultura, desde compatibilizada com a comunicação entre as representações do mundo, de modo a encontrar semelhanças, complementaridades e incompatibilidades no pensamento mítico-simbólico e mítico-poético, isto é, os núcleos míticos, sob a forma de arquétipos, personagens, narrativas, e os conteúdos simbólicos, que ainda não acedem ao discurso do Logos, mas podem manifestar-se justamente nas artes e na literatura, e que constituem o horizonte da linguagem, da comunicação, do ethos e da identidade das diferentes culturas. Aliás, entre os núcleos mítico-simbólicos, que também são núcleos ético-míticos, no entender de Paul Ricoeur, pensando-os como camadas de imagens e símbolos, estou a citar, que constituem as representações de base de um povo, podem revelar-se homologias de cultura para cultura. E por isso é mais viável, sobretudo através das artes e da literatura, buscar-se partilha e gerar-se uma comunhão no plano de uma rede mítico-simbólica do que no plano de uma rede lógico-conceptual. Também já têm a experiência disso, com certeza, não só na literatura, e foi disso que podemos falar, mas podemos pensar na pintura, podemos pensar no cinema, por exemplo, ou na música, como de repente os próprios criadores artísticos e os seus receptores, que somos nós, todos nos damos conta de que criações artísticas e em particular literárias, que vêm de contextos geofísicos, étnicos, culturais, histórico-culturais totalmente distintos, aparecem afinal na sua estrutura de profundidade com enormes afinidades. O que chega a ser intrigante e dá muito que pensar sobre o que foi a deriva antropológica, não é? Através do mundo e da história do mundo. No nosso caso, ainda recentemente, o estudo da literatura de Macau e das artes de Macau me fizeram entender melhor isso, quando talvez a figura mais forte
que é Fernanda Dias, é ao mesmo tempo a criadora das artes plásticas na gravura e na pintura, e depois a excelente poetisa e contista, natural do Alentejo, mas vivendo quase desde sempre, desde a sua maturidade, da idade matura, em Macau, mostra, ao trabalhar, à medida que se foi aproximando dos contos ancestrais, das narrativas e dos poemas ancestrais da cultura chinesa, foi lá encontrar coisas que, na sua memória infantil, memória cultural infantil, e talvez até na sua segunda consciência, veio a reconhecer como sendo homólogas, análogas do que passava, por exemplo, em cante alentejano, ancestral, etc, etc. Vamos, agora, se ainda tenho algum tempo, ainda tenho, vamos lá ver, desculpa. Eu queria focar em um outro aspecto, breve, que é a questão da... É evidente que a globalização tem a ver, muitas vezes, com como é que se gera hoje a relação entre universalismo e particularismo, nacional ou outro, regional, etc, etc. Ou então, para levantar o problema do cosmopolitismo. Como sabem, o cosmopolitismo é uma longa narrativa no campo da modernidade, quer da modernidade sociológica, quer depois da modernidade artística, emergente de algum romantismo alemão e inglês, depois tendo como grande pivô Baudelaire, e depois essa modernidade artística e estético-literária pós-baudelariana, com os seus lugares sagrados, o decadentismo, o simbolismo, o modernismo, as vanguardas, etc. E o cosmopolitismo, por oposição ao que seria o casticismo, o nacionalismo, outras formas de provincianismo situado, teve um papel muito importante. Mas a globalização põe esta questão do cosmopolitismo num outro estádio. E a superação, a literatura está aqui com mais uma missão. Embora, lembremos só da resposta, uma por todas, vale, de Sofia de Melo Braina, àquele famoso inquérito que o Tempo e o Modo lançou, e por causa, no final dos anos 60, sobre deve ter a arte um fim social, e ela deu uma resposta fabulosa, aforismática, sapiencial, como sempre, mas dizendo, no fundo conduzindo, tudo, a literatura é uma forma de salvação, a poesia, sobretudo, é uma forma de salvação, tão alta era a sua missão, mas ninguém deve partir de imperativos precedentes à própria emergência da poesia ou da criação literária. E, portanto, deixem-me atraiçoar um bocadinho quando comecei a dizer, isto é a vontade do professor ou do intelectual orgânico que, com responsabilidades cívicas, que acha que a literatura deve. A literatura não deve. Muito eu poderia desejar que era bom que a literatura, e tenho feito, consagrasse também uma superação da antinomia entre o universalismo e o particularismo por aquilo que eu poderia chamar, com outros, um cosmopolitismo da humildade. Um cosmopolitismo da humildade diferente dos cosmopolitismos passados e contrário a um cosmopolitismo também pedagógico da impaciência, antes buscando percepcionar a atenção para o universal no seio do particular e construir a universalidade de baixo para cima. Torga e Tutti Quanti disseram isso à sua maneira, não é? Mas ainda se lembram de como, na obra de Torga, e até nas suas reflexões, no diário e noutros textos, suas reflexões sobre a natureza e as funções da literatura e, sobretudo, da sua literatura, se associavam a liberdade e a Portugalidade, neste sentido, uma liberdade enraizada, situada no nacional, e uma Portugalidade aludial, quer dizer, livre, aberta. E isso tudo era compatível, ou era potenciado por aquilo que num dos últimos poemas dele, depois de uma ida precisamente ao Oriente, ele chamava o espírito ou o sopro da abertura lusíada à aventura pelo mundo. Num mundo caracterizado pela globalização mercantil, parecendo prolongar a sociedade de consumo
sob a hegemonia predatória da lógica neoliberal do ter e do poder, numa amnésica pós-modernidade ou modernidade tardia, aquilo que Zygmunt Bauman chama a modernidade líquida, em que tudo é efêmero e descartável, mas também caracterizado pela sociedade do conhecimento e da informação, com centro propulsor no mundo da web, onde não se mora, mas se viaja veloz e permanentemente, e pela multiculturalidade, matizado cenário de aquisições e riscos, que papel caberá às humanidades e à literatura? As humanidades e a literatura podem oferecer um contraponto à globalização mercantil e à tarda modernidade evasiva. Podem ajudar a contrariar a exploração evanescente dos mecanismos da tecnologia da informação. Podem desempenhar papel decisivo no delinear de um caminho intercultural, propiciando desse modo mais sã convivência e mais autêntica e fecunda concórdia. Aliás, na tal linguagem como casa da vida humana de que fala Northrop Frye, os textos literários têm desempenhado papel preeminente na formação humana, na educação linguística e na educação estética dos jovens, em particular, e em todos os escalões etários em geral. Por outro lado, para preservar e reativar o valor cognitivo e ético, cultural e cívico, mesmo ou sobretudo em parâmetros pós-coloniais, como ensinou o Eduardo Said no póstumo Humanismo e Crítica Democrática, o exercício contemporâneo das humanidades e a vivência da literatura têm naturalmente de pôr-se em equação com a sincronia e o meridiano geo-etno-sociocultural de cada contexto de realização, mas com uma bifocal visão da circunstância, isto é, sem ignorar os vetores característicos desse lugar e tempo, mas também sem deixar de reagir, se necessário, segundo a reconversão ad hoc do princípio da não contemporaneidade dos contemporâneos, que nos ensinou Gombrich, perante a pós-modernidade, como tempo do triunfo das indústrias culturais, da publicidade, do simulacro, de Baudrillard ou não, do pastiche, do kitsch, etc., e contra a amnésia histórica, o relativismo axiológico, a amálgama estética, e contra a amnésia histórica, o relativismo axiológico, a amálgama estética e a trivialização dos objetos artísticos no cotidiano da mesma pós-modernidade. Sem se erigir, moralistamente, em requisitório contra os malefícios e ardis da sociedade técnico-industrial, nem se deixar converter em suplemento de alma compensatório perante a monótona desolação do cotidiano no mundo tecnoburocrático, o discurso das humanidades e a realização da literatura deve ser frente voluntariosa de defesa da liberdade e dignidade humanas, no plano das ideias e no das práticas, no plano axiológico e ético e no plano político e social, sem abdicar, com vigília consciência crítica, da interação com a comunidade envolvente e do contributo para o desenvolvimento económico e social. Sendo insufismável que a cultura das comunidades humanas se consubstancia em textos e se transmite através de textos, as humanidades são indissociáveis da preservação, leitura e interpretação desses textos, da lição ecdótica e da hermenêutica contextualizante dessa tradição textual, em que se realiza a história dos homens. Assim, não se confiscará, mas também não se submeterá nem a extrapolações infundadas, nem a esquematismos redutores, o inigualável alcance semântico e pragmático dos mundos possíveis ficcionais, dos mundos concebíveis, factuais ou contrafactuais, criados pelo homem imaginante na literatura, de que também nos falam António Blanches ou Tomás Abaladejo Mayordomo, em perspectiva histórica e em âmbito antropológico e ético. Assim, no coração das literae humanioras, coração por seu turno de formação para a interculturalidade, e a literatura, no caso vertente, as literaturas, em língua portuguesa, continuará com seus múltiplos códigos genológicos e outros programas arquitextuais, com seus sucessivos padrões estilísticos e periodológicos, com a pregnância das suas técnicas de composição estrutural, dos seus versáteis procedimentos retóricos e estilísticos e dos seus processos de plena atualização funcional das potencialidades das línguas, a representar e a figurar as motivações e feições de todos os problemas da vida, do homem, da sociedade e da cultura, e tem posto em jogo todas as facetas
de bestialidade ou de idealidade humanas, desde a literatura edificante à literatura maldita, desde a literatura idílica à literatura trágica. Contra o reducionismo funcional do valor das línguas e o consequente tropismo da rendição à preferência pelo uso de um mesmo código linguístico, é preciso tentar pensar sempre o alcance da diversidade linguística e dos direitos à aprendizagem e ao uso dessa diversidade a partir do poder omniformativo da linguagem concretizada na pluralidade das línguas e a partir da noção de que é na semiotização literária da linguagem que esta encontra o seu espaço de plenitude funcional, como ensinou o grande Eugênio Cosseri. Por isso, as mais percussentes reflexões sobre a formação intercultural têm-se alicerçado, primeiro, na afirmação de cada língua, sistema primário, lembro, na modelização do mundo, como revelador e comunicador das vivências mais profundas, dos afetos mais autênticos e das aspirações mais genuínas, das experiências mais marcantes e dos horizontes de crença mais moventes, e tem-se desenvolvido de seguida, segundo a convicção da primazia da criação literária com a linguagem e na linguagem para a formação intercultural. Porque é inigualável meio de liberdade do homem, como ser de linguagem, de consciência e de imaginação simbólica, porque é prática discursiva que condensa a cultura antropológica e a cultura cultivada, porque carreia inigualável significado histórico e social, a literatura afigura-se inscrição insuperável do que Baba chama resistência da ambivalência, realização incomparável do que Lissan chama poética do diverso e poética da relação, prisma que refrata o que Abdallah Preta-Seil chama valor exponencial da realidade, convivência ficcional da alteridade na diversidade romanesca do cotidiano. Por isso, se até organismos políticos como o Conselho da Europa enfatizam o papel dos criadores artísticos nesse sentido, sobressai para os sistemas de ensino o interesse estratégico de cultivar o conhecimento dialógico das dimensões sociocomunicativas e estéticas do texto literário, como meio de edificar e convalidar simbolicamente um ethos de interculturalidade, num contexto transacional de educação, aberto a sucessivos reajustamentos da sua finalidade teleonómica. Em meu entender, porém, esse valor propiciatório da relação com a literatura no âmbito de um projeto cultural em contexto de globalização só se otimiza quando a relação de conhecimento com a literatura se realiza numa perspectiva de antropologia literária, polarizando as aportações da psicocrítica e da mitocrítica, da ecocrítica e da sociocrítica, da imagologia e da narratologia, da comparativística e dos estudos interartes. Primeiro, porque esta disciplina supõe, na sua base de estudo, do valor antropológico das estruturas mais seminais da criação literária. Antes mesmo dos conteúdos semânticos dos textos literários, a literatura é já prática simbólica, enquanto ritual e jogo, enquanto projeção do imaginário e encenação do fictício, enquanto discurso e estesia. Depois, na expressão léxico-gramatical, fónico-rítmica, ótico-grafemática, prosódico-versificatória, retórico-estilística e técnico-compositiva dos seus temas e motivos, dos seus símbolos arquetípicos e mitos, das suas situações e personagens, a literatura figura as grandes características e tendências do homem, os seus instintos e pulsões, os seus desejos incoercíveis e as suas aspirações ideais, os seus investimentos ideológicos e os seus horizontes de crença. Em suma, as tensões da natureza humana e as contingências da sua historicidade. Termino lembrando a emergência, naturalmente, de novas formas de discurso, sustentadas por novos instrumentos e práticas de mediação, sobretudo os da cibernética, da ciberliteratura, que têm feito despontar novas retóricas, mas também novas barreiras e inibições. Temos que acreditar aqui, ao mesmo contexto, ao processo de globalização e de civilização avançada tecnológica, o facto de que aparecem alternativas à literacia tradicional que não tem que conduzir forçosamente à morte pela iliteracia. E chama a atenção como os novos meios, nomeadamente da criação literária e artística em geral, através do computador, por exemplo,
e da cibernética em geral, tem sido um estímulo inestimável de novas formas de criação e, sobretudo, de relação também do leitor, de uma recepção, se, digamos assim, essa criação se torna mais inefir, sempre possível, mutante, digamos assim, fragmentária e mutante, e tomando sempre novas formas, também a recepção desses textos literários, artísticos em geral, os literários em particular, através do computador, permite uma outra relação in progress, e talvez uma interação onde o receptor interfere no perfil, na contextura e, portanto, também no alcance dos textos literários. E queria chamar a atenção como também o mesmo incremento inaudito dos recursos tecnológicos, os novos meios de visibilidade das criações artísticas e literárias em particular, as novas possibilidades até pela viagem, pelo turismo, etc., de visitação e de proximidade às criações artísticas e às criações literárias, também possibilitam o desenvolvimento de um novo alcance da literatura e da arte em geral. E vão interferir, sobretudo, naquilo que nós podemos chamar, no nosso jargão de professores, de intersemioses artísticas, quer dizer, das relações interartes, em particular as da literatura com as outras artes. E isso dava para estarmos aqui a noite inteira, as relações com a pintura, que já vem de longe, e com a música ao longo dos séculos, mas depois com a fotografia, com o cinema, etc. E essas relações, lembro-vos, são bionívocas. A literatura, como sistema aberto, vai alimentar-se com signos dessas outras artes, mas a literatura também, como sistema aberto, dá a esses outros sistemas abertos muito dos seus elementos, e a história do devir contemporâneo das outras artes é, em grande parte, uma história do seu devir em relação criativa, fecunda, com a literatura e vice-versa. Deixo também chamar a atenção que, para a outra aproximação à questão da globalização económica e das reações que às vezes tem no seio desse processo, que é a teoria dos sistemas flexíveis, não é? Soft Systems Theory, não é? Eu diria que, em alguns campos da cultura literária e dos estudos literários, como com certeza poderia ser apontado para outros domínios artísticos e culturais, também se dá uma contrapartida desses sistemas flexíveis. Quer dizer, pequenas editoras, pequenos centros de estudos, as tais redes do Manuel Castells, não é? Aplicados a estes domínios, em que um pequeno grupo, às vezes encabeçado por uma figura particularmente estimulante e orientadora, vai para a frente sem estar a desculpar-se de qualquer inércia pelo tal envolvimento da globalização. Dou só um exemplo. Em Portugal, o melhor centro de estudos de ciberliteratura e de relações digitais interartes que é conduzida por um professor, não de uma das grandes universidades públicas, mas da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, que é o professor Rui Torres, e que é um homem graduado pelo MIT e constantemente solicitado a estar nos Estados Unidos. Pois aí, sem gastos dos dinheiros públicos e também sem lamentações em muros de Jeremíades, não é? Esse centro que levantou todo o arquivo digital da literatura portuguesa, que prestou uma atenção particular no plano digital à memória das sucessivas gerações da POEX, da poesia experimental, e claro que vai desembocar nos neoconcretismos, todo o trabalho com a mancha tipográfica, agora não mancha tipográfica, mas mancha no ecrã do computador, e, além de levantarem e porem à disposição esse arquivo digital da literatura portuguesa, continuam a ser um lugar de acolhimento dessa criação literária. Não vos demoro mais, queria só então dizer estas palavras de despedida. Falei muito, comecei com o Almada, como quer desculpar, etc. E
é evidente que é preciso avançar e nem nos desculparmos com a inércia da globalização, mas também não fecharmos os olhos aos efeitos colaterais que essa globalização pode ter, negativos e positivos. E não correr como se isso por si só fosse um valor em si. Jorge Sena, entre as coisas que deixou por ir à cena, foi uma tragédia satírica em um ato de 1971, chamada Epitemeu ou o Homem que Pensava Depois. Epitemeu ou o Homem que Pensava Depois. O Epitemeu é a contraface do Prometeu, claro. E essa aí é uma tragédia satírica, com uma meditação amarga sobre o que seria o crepúsculo, e um crepúsculo de inverno já, da Great Tradition do humanismo ocidental. Às mãos, ele enunciava vários fenómenos daquela época, vinha desde a cultura beatnik e por aí adiante, e que a gente podia chamar, mas também ia já para a questão das benditas e malditas tecnologias, enfim, do que poderíamos então, nesta retrospectiva, chamar a proto-globalização. Que digo eu? Epitemeu, sim, mas a literatura foi sempre Prometeu também. Prometeu, encore toujours, se não sempre, avant toute chose, não é? Como, parafraseando o famoso verso de Verlaine, de La Musique, eu não estou a dar música, mas agora para terminar estava bem, de La Musique, avant toute chose, de La Musique, encore et toujours. Prometeu na literatura e Epitemeu, conta os tais efeitos colaterais, que não são só de agora, mas talvez sejam mais de agora, supostamente por causa da tal globalização neoliberal. E esses efeitos, que não são só de agora, são os de normalização, estereotipização, trivialização, com as quais a arte e a literatura sempre lidou ao longo dos séculos. Só um exemplo. Lembra-se de toda a estética clássica subordinada ao princípio, além da mimese, da catarse, etc., ao princípio da imitatio, da imitação. Pois, nos grandes autores italianos, primeiro, depois toda a Europa, no nosso Camões em especial, a imitação nunca foi obstáculo, antes, pelo contrário, foi estímulo a uma criação inovadora. Só aqueles que eram fracos escritores que confundiam essa imitação das altas realizações literárias nos autores exemplares da Grécia, de Roma, depois dos italianos do século XV, etc., confundiam isso com a normalização. Só esses é que caíam na estereotipização e na trivialização. E foi assim ao longo do século XVI, ao longo do século XVII e ao longo do século XVIII. Mas a literatura está em condições de vigiar que a globalização não lhe traga mais motivos de cair na normalização, na estereotipização, na trivialização. Embora saibamos, e sabemos isso desde o início do século XX, com as reflexões, sobretudo, de Walter Benjamin, sobre a perda da aura, já vinha também de Baudelaire, perte d'auréole, a perda da auréola, perda da aura de quê? Da noção da singularidade superior do gênio artístico, do talento do escritor único e também da natureza única que era cada obra de arte. Às mãos de quê? Às mãos da sociedade de consumo e da mercantilização, depois da sua transformação em sociedade de massa e cultura de massas, e sobretudo aquilo que Walter Benjamin chamava a era da reprodutibilidade técnica da obra de arte, onde se pode dar à manivela e fazer a reprodutibilidade técnica de cada obra de arte. Cai-se naquele episódio que a pessoa tem tudo, do livro do Desassossego, em que ele vê uma vai a passar na rua e vê
numa vitrine de vão de escada, uma oleografia sem remédio. E toda a teoria, dezenas de anos antes do Baudrillard, toda a teoria do simulacro já lá está, nessa oleografia sem remédio, que também existia no escritório do patrão Vasques, onde ele, Bernardo Soares, era guarda-livros, manga de alpaca. Pois agora estamos perante uma metamorfose em termos de globalização dos riscos do que foi no início do século XX, essa era da reprodutibilidade técnica que roubou a aura ao artista e à obra de arte. E sabem como houve diversas reações a isso. A alta reação irónica dos grandes modernistas, Pessoa, claro, Valéry, Rilke, Ungaretti, Eliot, etc. A outra resposta mais disruptiva, a das vanguardas históricas, expressionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, etc. Mas depois também a de uma outra resposta, um pouco mais tardia, para um estádio mais avançado dessa sociedade de massas, essa cultura de massas, da produção e do consumo, que é a da pop art, como eu disse, a da pop art e a do Andy Warhol, fazendo uso dos próprios produtos banalizados dessa indústria, a indústria também do cinema, do show business, etc., para, ironicamente, as explorar. Mas seja como for, no coenvolvimento e dissídio da globalização e da arte literária, não devemos esquecer a paideia, volto, e agora mesmo termino, volto ao Almada. Não esquecer a paideia fenomenológica existencial que ele insinuou no nome de guerra. Cito, e com isto me despeço: ninguém pode escolher o que connosco se passa até à chegada da nossa consciência. Muito obrigado. Pois, como nós calculávamos, o Sr. Professor José Carlos Seabra Pereira não nos defraudou, maravilhou-nos. Estou convencido que isto que eu estou a dizer pode ser comungado por toda a audiência, porque não só pela riqueza, o interesse da sua intervenção, como pela elegância, como aqui nos transmitiu o seu pensamento do que é a literatura no mundo globalizado. Eu iria passar a palavra para a audiência, mas eu atrevo-me a fazer a primeira questão. O Sr. Professor falou várias vezes da interculturalidade, deste diálogo entre duas ou mais culturas. Só que o que vejo, enfim, enquanto cidadão de um país que não é uma potência, é que essa interculturalidade tem sempre o risco de, no fim, haver um risco da absorção daquele que é menos forte perante aquele que é mais forte. Embora isto às vezes não aconteça sempre, não é? Para ir a um evento muito recente que nós, muito glosado, Portugal ganhou a Eurovisão com uma poesia relativamente simples, uma música, uma espécie de uma baladinha brasileira muito inspirada, contra grandes potências e contra, enfim, contra toda a lógica das regras do jogo. Mas há, de qualquer maneira, esse risco da tal interculturalidade não ser um jogo de somas nulas. Não sei se é esse um dos riscos que nós nos deparamos mais, principalmente com o inglês, não é? Em que as línguas mais belas, que são as línguas greco-latinas, acabam por ser, de alguma maneira, é bom haver a cultura, e há uma influência, uma contaminação recíproca, mas naquilo que é a chamada linguagem corrente, há esse risco de cada vez mais
estas literaturas serem submergidas ou serem menorizadas nesse tal jogo que não é um jogo de soma nula. Era essa a questão que eu queria responder-lhe Já. muito que é para as pessoas me verem. É evidente que corre esse risco e também o inverso. Também o inverso. Às vezes, a identidade de outra cultura de acolhimento ficar em risco de degradação ou não direi de degeneração, que tem uma conotação muito negativa, mas de deturpação da sua matriz. Em todo caso, o que é fundamental pensarmos é a diferença. Eu não sei se falei tanto, mas às vezes havia coisas que eu dava por adquiridos. Não bati muito na diferença entre o multiculturalismo e a interculturalidade. Eu não queria sugerir que o multiculturalismo por si mesmo era um mal, a não ser quando ele é superficial e constitui uma espécie de estratégia falsa de coabitação, de tolerância, que é um termo muito traiçoeiro, não é verdade? E que acaba por ser não um caminho para o verdadeiro diálogo intercultural e para a negociação, como nós dizemos para os casais, a negociação dos valores e das práticas, que é a verdadeira interculturalidade. E isso pode ir desde a questão da língua até à questão da literatura e das artes, todas as práticas simbólicas. Queria só dizer que, ainda aproveitando a boleia, digamos assim, da questão levantada pelo Sr. Rui Carpo, e que naturalmente tem toda a pertinência, como seria de esperar. Ao longo dos séculos, a literatura já ia suspeitando disso. O próprio Camões não faz interculturalidade nos Lusíadas, mas admite uma certa polifonia, dando a voz a outros, até mesmo à fronteira da única coisa que não sofre total erosão no horizonte de onde ele parte, da superioridade eurocêntrica, em particular lusitânia. E a última fronteira, depois desvaída da política, da higiene, da literacia, do pensamento, tudo isso parece que os portugueses vão encontrar também lá, na Índia, sobretudo, e às vezes a níveis talvez superiores. A última fronteira era a do religioso, e aí, na verdade, ele não abdica de pensar ou de dizer que o cristianismo é o destino do mundo. Mas mesmo aí ele dá voz a um tal tipo que pressupõe que vai morrer santo depois de se converter ao islamismo, etc. Mas aí temos, digamos assim, um tímido assomar da entrada do multiculturalismo na literatura, e não apenas uma curiosidade pelo pitoresco, pelo exótico, pelo remoto, tudo, mas também não temos ali aquele cinismo que o Eduardo Said ataca no seu livro do orientalismo, quer dizer, o orientalismo como construção cínica de um discurso ideológico para dominar o outro e retirar a palavra. Ora, o que querem muitas vezes agora estas culturas é fundamentalmente tomar a palavra, ter a palavra, e ter a palavra, se possível, na sua própria língua, sistema primário da sua relação com o mundo, se não na outra língua, porque também pode aparecer isso aí, é que às vezes, imaginemos os autores africanos a usarem a língua portuguesa, ou outros autores a usarem o inglês em África, ou, que é diferente de ir para a América ou escrever à americana. E aí já pode haver uma questão de marketing e de iopismo, digamos assim, da mercantilização da literatura, mas pensemos nesse caso, há aí, digamos assim, um tomar as armas, deixem-me dizer de uma forma feia, do colonizador pelo colonizado. De certo modo, a literatura, sobretudo quando é dos grandes autores, parece que já lá tinha isso, que era preciso saber ler. Quem é que melhor do que Shakespeare mostrou isso no Próspero e Caliban? Ainda andamos a tematizar isso, a reformular isso, e naturalmente trata-se de tomar a arma do colonizador, neste caso a língua, e algum diálogo com a cultura. Mas a interculturalidade é outra coisa. Já que falei do Delta Literário de Macau, deixem-me falar disso. Vocês talvez já tenham visto no cinema
a transposição fílmica de 2 romances de Henrique Sena Fernandes, Amor e Dedinhos de Pé, ou o outro, a Trança Feiticeira. Já não me peço que tenham lido os romances dele, mas no Amor e Dedinhos de Pé nós temos muitos elementos de multiculturalismo, de convivência, de coabitação num certo espaço. Nas verdadeira interculturalidade, sem o Dr. Henrique Sena Fernandes pensar nisso nem falar, está na Trança Feiticeira, porque no romance entre o belo aduzindo, português, branco, etc., e a rapariga chinesa, e depois da linda história de amor difícil, combativa entre eles e combativa com as famílias e com todo o meio, etc., e na construção de um verdadeiro projeto de vida, de comunhão, de amor, etc., etc., há uma constante negociação de tudo que são signos culturais. A língua, as práticas até em casa, da higiene, os rituais de educação, da religião, etc., etc., e custa muito. É um processo difícil, que termina bem, porque tinha que terminar bem, não é? Mas aí sim temos a questão da interculturalidade, com as suas virtudes e os seus riscos. Naturalmente, compreendo que há essas virtudes, mas sem corrermos os riscos, nunca lá chegamos aos benefícios das virtudes. Eu sento para não embalar mais, que já estive a falar. Agora, passava a palavra. Muito obrigado. Não se sintam constrangidos. Não é nos constrangidos em falar, é nos constrangidos em não falar. Eu compreendo. Olha, para amenizar, Sr. Eu prometo que não vou fazer o que ia dizer há muitos anos ao Dr. Eduardo Lourenço. Ele foi a Coimbra e fez uma conferência, nada disto como eu hoje, uma conferência a Eduardo Lourenço, como está brilhante. E chegou ao fim e perguntaram também quem é que quer falar, quer dirigir-se. Ninguém se atreveu a isso. E ele, olhando para aquela bonomia que é para disse assim: não fiquem aflitos, o vosso silêncio é totalmente conveniente para mim, porque eu tenho que ir apanhar o avião. Mas já agora, e aqui isto é que eu não vou fazer essa maldade, foram tão simpáticos a ouvir, mas já agora eu tento resumir aquilo que eu quis dizer. E desato outra vez a falar sobre o silêncio da assistência. Sim, força. Eu posso, não querendo com isto evitar que faça o novo resumo, mas não querendo também certamente ter o papel do anjo da guarda que inicialmente referiu, não terei certamente, mas sobre, digamos, a dialética que apresentou entre o particularismo e o universalismo. Se um primeiro projeto cosmológico era um projeto realmente do universal para o particular, aquilo que pareceu apresentar foi aquilo que chamou um cosmopolitismo da humildade. Aquilo que eu pergunto é, em que é que isso se traduziria? Seria apenas nessa polifonia? Seria isso que restaria nesta digamos, cultura global? E se toda a cultura global tem que, em última instância, ser imperial? Ou se apenas ficaria, então, nessa polifonia? Não sei se fui claro. Mas... Não, comecem já logo por o fim, para dizer que, eu diria ao contrário, toda a cultura global, para ser verdadeiramente universal, deve ser pós-imperial, ou não imperial. Embora imperial não seja a mesma coisa que imperialista, não é? Pelo menos para gerações passadas, nomeadamente aquela a que eu pertenci, com as suas frações, as suas fraturas próprias, as suas clivagens próprias. Mas quanto ao cosmopolitismo, o que é que digo isso? É porque o cosmopolitismo, durante algum tempo, eu estaria, por exemplo, no decadentismo, no final do século, depois no modernismo, etc. Mas, afinal, os séculos clássicos também tiveram isso, não é? O classicismo, sobretudo o neoclassicismo do século XVIII, também tiveram isso.
o cosmopolitismo era uma presunção de superioridade, ainda por cima classista, não é? Classista, não é? Em que se dizia, fala-se francês de Lisboa à Rússia. Quem é que falava francês de Lisboa à Rússia? Isso é apenas um aspecto, digamos assim, pitoresco do que eu quero dizer, que é para tentar falar em linguagem figurada para sermos mais rápidos. E depois, com o cadentismo e o simbolismo, e depois com o modernismo, não era um cosmopolitismo da humildade, era esse poder ostentar, que ao contrário dos provincianos, que estavam fechados no território das nações ou das regiões, etc., que havia uns raros apenas que podiam beber do fino, digamos assim, numa experiência cosmopolita nas grandes cidades. Acontece que muitas vezes essa experiência cosmopolita era superficial, como sabe, era assim, nos seus melhores casos, dava origem a certas importações culturais. Isso é todos os tempos e não tem mal nenhum, porque também toda a importação cultural pode dar origem a uma exportação cultural. E isso é fundamental para um horizonte de construção de uma cultura global. Universalista, prefiro dizer melhor do que universal, porque universalista quer dizer que tem um horizonte de partilha com as várias facetas da humanidade, mas não a presunção de que encontra formas definitivas de realização artística ou cultural verdadeiramente universal. A discussão hoje corre muito da literatura world, portanto, literatura mundo, literatura mundial, e que é muito, muito difícil, quer de ver como é que esse ideal, que ainda era um ideal humanista, depois romantizado, que vem do Goethe, como sabe, como é que no esquema da globalização pode efetivamente ter concreção, digamos, concretização no respeito, num processo verdadeiramente de enriquecimento por assimilação, integração superadora. Esta é uma expressão tradicional, mas que eu acho boa, integração superadora das diferenças. Portanto, esse cosmopolitismo da humildade é um cosmopolitismo das diferenças, e de uma espécie de intercâmbio, de uma interação dessas diferenças. É o poder, e claro que a globalização e todos os recursos tecnológicos, não é verdade, aí não são desculpa para a inércia, nem tem que ser um mal, são uma condição sine qua non, quase, não é? Porque, como não preciso estar a ensinar o Padre Nosso Alcura, é evidente que a globalização, ou pelo menos os fenómenos de avanço tecnológico que estão no coração da globalização, é evidente que oferecem muito melhores condições para esse intercâmbio de diferenças e para essa integração superadora das diferenças num cosmopolitismo da humildade, que é o cosmopolitismo também do reconhecimento e do acolhimento, que na literatura se traduziria numa escrita da hospitalidade. Da hospitalidade. Não sei se lhe respondi, conversando, talvez num diálogo, talvez fosse melhor fazer luz, mas pronto, pelos vistos, ao contrário que dizia lá o anjo do Almada, está a ser mais difícil responder do que perguntar. Porque o senhor perguntou bem, e o Dr. Ricardo também, e eu com certeza dei respostas evasivas. Muito obrigado. Tem ali uma neta que já me está a perturbar, sabe? Criativamente. Sabe? Boa tarde. A ver se eu escolho aqui 2 ou 3 tópicos para não ser muito extenso. Na sequência um bocado destes, como de outros, dos acontecimentos agora de Manchester, ocorreram logo uns fóruns para debater a questão. E uma expressão que ouvi foi: eles não têm os nossos valores, nem pensam como nós. E eu queria que o professor me pudesse explicar
com problemas graves em termos da formação e da informação, da formação, digo, no território escolar, no território académico, e na informação referente aos meios de comunicação social, se já desencadeámos primeiro os processos de informação sobre as outras culturas e sobre os outros pensamentos, ao ponto de, tanto a nível popular como não, de descodificarmos e sermos tão assertivos nessa questão de dizermos eles não têm os mesmos valores e não têm os pensamentos. Porque, de certa maneira, e excluindo aqui o território da religião, de certa maneira, aquela questão de se está no Corão ou não, se a religião é radical, diz e disse, que é uma questão, um território um bocado polémico, um facto é que as sociedades urbanas, de certa maneira, e a questão da condição da mulher, 2 ou 3 tópicos que são importantes, mas o facto é que o desenvolvimento generalizou-se a nível da globalização e o tempo de ocupação, não é? E o usufruto do dia-a-dia urbano é semelhante ao Ocidente, ou seja, têm as mesmas aparelhagens, ocupam o mesmo tempo, etc, etc. E, portanto, deixe-me só concluir, talvez são 2 tópicos rápidos, mas suponho ter explicado a primeira questão. A outra questão tem a ver com a literatura, a evolução da literatura pela via do suporte, não é? Eu estive no debate no outro dia em que se não valorizava o que começou a existir em termos de blogs, não é? Ou de intervenções até do Facebook, das redes sociais e dos sites, não é? Mas um facto é que há produtos literários extremamente ricos e acho que as pessoas associam um bocado a questão do escrever nos blogs ou nos sites como coisa pequena, textos curtos, parágrafos e não sei o quê. E não pensam que eu já vi textos extensos, bastante elaborados e que, com as condicionantes que pode ter o futuro do papel, aquele é efetivamente o território de uma próxima literatura e não vai ser o suporte que vai definir a qualidade do escritor. Sendo aleatório na terceira pergunta, porque talvez fossem interessantes, é do ponto de vista das crianças e dos adolescentes, mais das crianças, e a aproximação ao interesse pela literatura. E ela é, de certa maneira, um bocado suportada hoje, como na televisão, pela imagem. Ou seja, aquilo que fez com que as crianças gostassem de ler, como se diz, ela já gosta de ler vendo. Ou seja, o que houve, o crescimento grande, um boom que existe na literatura infantil, foi na literatura dos bonecos, não é? Ou seja, esse é o alimento, e felizmente, com bons ilustradores, etc, e o panorama literário de edição infantil traduzido ao português é extremamente interessante. Mas, de qualquer maneira, eles veem acima de tudo e não têm um interesse direto. Deixe-me só concluir com uma questão. É um déficit em relação à nossa troca de informação entre Portugal e o Brasil, por exemplo, básico, o que é que acha de nós termos as mesmas bases de dados do ponto de vista de consulta de livros, a base de dados da Biblioteca Nacional é uma, do Brasil é outra, a mesma acontecendo com o teatro. Há um set de teatro da Universidade, da Faculdade de Letras, não é? Uma base de dados que não acedemos às peças que estrearam em Portugal e aos atores, etc. E exatamente a mesma coisa do cinema. Também podemos, mas não sabemos o brasileiro. Há aqui um déficit de cruzamento e que a otimização disto, de consultar, irmos a ambas as bases, era importante. Eu começo pela última, já, que é mais fácil, porque está mais fresca. Espero que depois não me esquecer da outra. É evidente que houve digamos assim, esse potenciar, esse catalisar da vontade das crianças lerem criações ditas de literatura infanto-juvenil, literatura, eu preciso dizer literatura para infantes, para crianças e para a juventude, porque é o único tipo de literatura que se define estruturalmente pelo leitor visado, não é? Mas não é uma literatura infantil
nem juvenil na sua origem, até porque muitas vezes as suas obras-primas têm um público adulto muito devoto dele. Isso trouxe, mas veio, digamos assim, também apenas intensificar o que mesmo para a outra literatura, não para crianças e não para jovens, já acontecia com as artes visuais e performativas, não é? O cinema e a televisão. Quantos leitores adultos só foram procurar um romance depois de ter visto o filme? Às vezes também acontece o contrário. E até a própria televisão, mesmo quando as suas adaptações ou traduções televisivas não são tão felizes do ponto de vista estético, são às vezes um incentivo para essa busca. No caso da recepção infantil e juvenil, que vai muito efetivamente está feita a sua, digamos assim, o seu horizonte de percepção é muito motivado, é muito sensível e muito de imagem, não é? E, portanto, é naturalmente muito mais estimulado para isso, e é apenas mais uma das facetas deste trajeto em comum da literatura com as artes visuais e com as artes performativas, mas, portanto, tem perfeita razão a sua observação. Quanto a se já tomamos, como é que foi a segunda? A questão precisamente do suporte digital, em tudo, como em tudo, eu acho que não podemos rejeitá-la em conjunto, não é? Em bloco, mas também não podemos partir numa apologia que diga é só maravilhas que têm resultado disso. Tem que haver uma recepção criteriosa, mas de uma forma geral, como eu disse, eu acho que, e eu sou insuspeito porque eu sou quase troglodita em termos cibernéticos, mas sou suficientemente atento e lúcido para reconhecer que traz um elemento não só de intensificação do acesso às criações literárias, mas até, como eu disse há bocado, de estimulação a novas formas de criação literária, que não estão ainda bem definidas, mas que mesmo nessa questão da pontuação, etc., só vem muitas vezes retomar num novo canal, digamos assim, para falar em termos de teoria da informação, num novo canal e num novo código, coisas que também já existiam, porque havia escritores, sobretudo escritores, digamos assim, alternativos, como, vou dar um exemplo brasileiro, porque sempre está mais longe, da Hilda Ilst, por exemplo, não é? Tão importante, e como ela tem uma sintaxe, uma pontuação por vezes absolutamente aleatória, ou que nos parece inexistente, mas que faz sentido. Não é um jogo gratuito, nem é, digamos assim, um novo riquismo da inovação. Lido no conjunto da sua obra, a gente vê que faz muito, muito sentido. Mas a literatura digital é evidente que está mais à vontade para explorar isso. Claro que, como todas as coisas que têm uma grande eficácia, isso vê-se na economia também, nas relações sociais, etc., pode induzir a um efeito de facilidade e a tentar fazer passar gato por lebre. Mas todos nós sabemos também que a famosa educação do gosto, ou os juízos de valor estético ou literário, são terrenos minados porque são tocados pela relatividade histórica ou social e que muitas vezes reconvertemos os cânones, os padrões, etc. Não é? E que demoramos às vezes a aceitar uma coisa, não? Pois não disseram, isto não foram os portugueses, os próprios críticos brasileiros, não disseram esta enormidade quando saiu aquela obra-prima incomparável que é o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Estou à espera que seja traduzido para português para depois ler, quer dizer, isto é de verdade com um gato morto na cara até ele miar, não é? Mas houve críticos que disseram isso, brasileiros, pronto, porque na verdade a reação a tudo o que surge de novo, de diferente, mas tão profundo e tão trabalhado, provoca sempre um abalo e é mais cómodo nós rejeitarmos, não é? Portanto, aí é uma questão de critério e de estar alerta na forma como o trabalho digital
vai retomar, na verdade, coisas que já existiam há mais tempo. Devo só exemplo, se eu estou a dar-me licença, só mais um minuto, porque isso vê-se em quase tudo mesmo, a questão das línguas e do multilinguismo. Não é? Nós já tivemos muitas obras literárias em contexto de bilinguismo que não tiveram consequências nenhumas. E outras plurilinguísticas, poliglotismo literário também. O barroco eram tão destros, digamos assim, tão lúcidos a fazer isso, que estavam num mesmo soneto a usar 3 ou 4 línguas, só para mostrar que sim. Não é? Por exemplo, estavam em português, depois espanhol, castelhano, depois francês, italiano, etc. E no alto modernismo europeu, o máximo foi, como sabem, com os cantos de Ezra Pound, onde pelo meio do inglês apareciam para aí mais 10 ou 12 línguas, até o português também lá aparecia, e o chinês, e o antigo provençal, e o egípcio e tal, e a escrita ideogramática, etc, etc, etc. Portanto, aparentemente é essa a nossa tentação para dizer nil novum sub sole. Mas já há coisas novas sob o sol, e essa que o Sr. Foucault é uma delas. Remonto à primeira questão, pois esse é um choque, naturalmente, não verdadeiramente com os valores e o pensamento, mas com certas formas de radicalismo ideológico e de atuação política também extremista e violenta, acoberto ou que se tenta legitimar, conestar pela invocação de valores e de formas de pensamento e de vida, supostamente de países islâmicos, não é? Agora, o que a literatura e as artes em geral podem fazer, e já, de certo modo, têm feito, mas também podem fazer o contrário. A literatura pode ser um fator de espírito da exclusão, não é? E pode ser um fator de espírito não gosto muito de inclusão, mas do respeito e do diálogo e da interação, da permuta, etc. E, portanto, de uma educação, de novo, para a diferença e para o diálogo, não é? O que não tem nada a ver com desarmar as sociedades ocidentais perante esses riscos, não é? Agora, quando se diz que a literatura ou as artes podem ser um fator ou uma educação para a exclusão e uma educação para a inclusão, também já temos fenómenos muito antigos disso, não é? Basta pensar que foi no século XIX toda a doutrina do Volksgeist, não é? Do espírito da nacionalidade, onde toda a gente, desde os monárquicos mais reacionários até os republicanos que se julgavam progressistas, não é? A começar pelo próprio Teófilo Braga, foram os maiores pontífices e profetas do nacionalismo cultural, que depois deu em nacionalismo político, inspirado nesse espírito, a primazia do espírito da nacionalidade, que entre os demais se refletia onde? Na língua, e depois a seguir na literatura, feita com essa língua, e na arte em geral. E isso podia ter o seu sentido em determinado período e até tentar levar esse espírito da nacionalidade a outros povos que deviam deixar-se seduzir pela superioridade incontestável desse espírito das nacionalidades, por esses modelos de valores e de pensamento. E, portanto, nós hoje estamos apenas numa outra fase, tem a ver com a globalização, sim, os senhores me convidaram, porque naturalmente a globalização é que permite uma maior circulação das pessoas e dos meios, uma maior, digamos assim, difusão dessas tais formas de vida da sociedade urbana avançada, das tecnologias, da sociedade do entretenimento, do ócio, do lazer, etc., mas também do vazio ontológico, do vazio civilizacional, etc., etc., e, portanto, da tentação de preencher isso com outras atitudes mais radicais. Diga. Universidades e liceus não educam para a multiculturalidade, não é? Exceto exceções em que todos os direitos, às vezes, por proximidade a questões sociais e mais, mas genericamente, do ponto de vista de estratégia, não há... É provável que sim. Aí, eu diria, como há bocado disse lá para o Rui Torres e o Centro de Estudos Digitais, etc., usar o sistema como eu disse, a teoria dos sistemas flexíveis. Portanto, pequenos pontos, não vamos ficar à espera do grande plano do Estado a intervir, pequenos pontos e formação de redes,
e não é fé, cada um por si e fé em Deus, mas não ter desculpas e ir atuando de uma forma concertada. Não sei se lhe respondi, mas também já vai ficando um bocado tarde. Peço desculpa. Muito obrigado. Nós poderíamos estar aqui mais, mas há aqui uma limitação de gravação da sessão e vamos terminar agora. Não quero deixar de agradecer mais uma vez, quer a sua brilhante e magistral palestra, quer depois as respostas e a abertura que teve. Eu penso que saímos aqui hoje muito mais enriquecidos, muito mais animados e certamente que esperamos mais vezes ouvir o professor Seabra Pereira, porque de facto é uma delícia ouvi-lo com toda a sua sabedoria e a sua abertura e ao mesmo a sua grande capacidade de expressar os seus pensamentos, a sua ideia. Muito obrigado a todos. Obrigado. E também obrigado.